Olá, queridas e queridos estudantes, sejam bem-vindos a mais uma aula de redes de computadores. Para mim é uma grande felicidade estar aqui com vocês e bora lá aprender bastante? Na aula de hoje, nós vamos comentar então sobre dois protocolos que se cruzam em muitas ações relacionadas a redes, né? Dentro da camada de aplicação, que é uma das camadas que a gente vê presente tanto no modelo OSI quanto no modelo de referência TCP/IP, tá bom? Pensando sobre esses protocolos, a gente já estudou sobre o DNS, né? Então, o DNS ele surgiu justamente na época da ARPANET. Então, inicialmente, né, como a gente tinha essa tecnologia, né, a primeira, né, a ARPANET, ela estava direcionada para fins militares, para fins de universidades. Então, no início, ela possuía como se fosse um único arquivo de texto que tinha uma tabela, né, dos domínios com seus respectivos IPs. E aí, quanto mais gente foi chegando na parada, então acabou ficando cada vez mais difícil para manter e atualizar, né, esse arquivo. Então, aí surgiu o DNS, que é o Domain Name Server, né? Então, o papel justamente é traduzir em nomes amigáveis, simbólicos, né, que possam representar melhor do que os endereços IP. Então, a gente não precisa mais decorar sequências enormes de números, né, mas somente o domínio. Então, por exemplo, né, a gente já sabe como os IPs funcionam. Então, em vez de digitar, né, aquele conjunto de 4 octetos, nós digitamos um nome, por exemplo. Então, www.ifgoiano.edu.br. Então, a gente coloca só o domínio. Então, ele foi justamente, como eu estava comentando, né, inventado no início da década de 80 para permitir justamente a expansão das redes de computadores. Então, além do DNS, existem vários protocolos importantes e a gente vai estudar mais agora sobre o DHCP, que acaba, né, trabalhando de uma forma bem conjunta com o DNS também, e a gente vai entender um pouquinho disso na aula de hoje. Então, o DHCP, o que significa, né? É a abreviatura de Dynamic Host Configuration Protocol, que é basicamente um serviço para se automatizar, deixar de forma automática todas as configurações dos protocolos, né, do TCP/IP nos dispositivos de rede. E aqui, quando eu estou falando assim, é justamente a parte do endereçamento que a gente dá, né, para os dispositivos que estão conectados, né, à internet, qualquer dispositivo. Então, pode ser computadores, impressoras, hubs, suítes. E hoje em dia a gente sabe que tem várias coisas conectadas à internet, com a internet das coisas, né? Então, pode ser, por exemplo, uma geladeira, um outro dispositivo. Então, tudo aquilo que está conectado, né, pode ser se aplicado. E aí, o que acontece? Sem usar o DHCP, a pessoa, né, responsável por administrar a rede e a sua equipe teriam que configurar de forma manual as propriedades do IP. Vocês já pararam para pensar que cada um dos dispositivos que conectasse na rede, que conectasse na internet, precisasse todas as vezes configurar de forma manual todas as configurações e todas as propriedades que são necessárias para que a gente possa conectar e que ele possa fazer parte da mesma rede? Imaginem se fosse assim, todas as vezes. Então, o uso do DHCP ele traz diversos benefícios, então vou listar alguns aqui que eu acho que vai ficar bem mais claro. Por exemplo, automatizar justamente, né, que foi que a gente já comentou, o processo de configuração do protocolo nos dispositivos de rede. Então, assim fica fácil que qualquer dispositivo que acesse, né, aquela rede, que venha adentrar, ele já consiga se comunicar, tá bom? A facilidade de alteração de parâmetros, como o gateway, o DNS, que a gente acabou de falar agorinha, e assim por diante, em todos os dispositivos, por meio de uma simples alteração no servidor DHCP. Então, quando a gente marca o DHCP, então o DNS também já vai, né, trabalhar de forma, por exemplo, automática também, que eu vou mostrar isso agorinha. E também eliminação de erros de configuração. Então, as nossas máquinas, né, costumeiramente, elas já vêm, né, automaticamente configuradas, geralmente, para se trabalhar com a distribuição automática de IPs, né, porque justamente a gente não vai ter muitos problemas em relação à digitação incorreta de máscaras, por exemplo, de rede, utilização do mesmo número IP em dois dispositivos diferentes, que aí vai ter um conflito, né, na hora dos IPs que vem conectando. Então, cada dispositivo que conecta na minha rede, ele tem um IP, então que geralmente vai sendo distribuído. A gente nem vê esse processo acontecer, muitas das vezes, porque esse processo de distribuição do IP, por causa do querido DHCP, ocorre de forma automática, e a gente nem se preocupa, né? Mas cada dispositivo que vai entrando na minha rede, ele vai receber esse IP, e a gente nem vê que está acontecendo justamente por causa do DHCP. Então, só para a gente relembrar dos nossos famosos IPs, para quem esqueceu, para quem não está lembrando.
Então, o endereço IP ele é formado por 4 números separados por pontinhos, tá bom? E cada número, como eu já comentei, é chamado de octeto, porque cada um deles tem 8 bits e carrega as informações, né? O endereço IP, como esse que está aparecendo aí embaixo, 192.168.1.20, ele consegue informar coisas sobre o endereço de rede e também sobre o endereço de host, que é o endereço do nó. Então, é como se a gente soubesse o nome da rua onde a pessoa mora e o número da casa, onde a gente consegue acessar diretamente. Então, é muito importante entender, né, que o IP ele tem essa estrutura. E aí a gente já sabe que, né, um endereço IP ele é convertido, por exemplo, em nomes de domínios. Esse IP aí embaixo poderia significar, né, o IP de acesso do domínio do IF Goiano, por exemplo, né? Então, há uma tradução, né, para um outro nome. E assim a gente consegue acessar. E cada dispositivo que entra na rede recebe um IP. Por isso que os nossos celulares possuem endereços IP, os nossos computadores, tudo que está conectado vai ter um IP, esse endereço lógico que a gente, né, que vai dar essa definição de quem para quem. Então, sobre o protocolo DHCP, justamente, ele vai controlar e disponibilizar os endereços IPs para os clientes, isso de forma automática. Ele é muito difundido justamente quando não se quer configurar um endereço de IP fixo para cada computador dentro da rede, e por isso que é feito de forma automática por esse protocolo. Então, um exemplo bem prático aqui. Imagine uma profissional de TI, né? Então, ela está lá tentando gerenciar uma rede com 100 computadores. Então, imagine que ela está configurando 100 IPs de forma manual. Ok, já é um pouco complexo. Mas imagine que ela tem que gerenciar centenas de computadores. 200, 300, 400, 500. Imagine como que seria definir, né, esses números de IPs, né, os nossos endereços IPs, distribuir para que não haja conflito, isso fazendo tudo de forma manual. Isso seria um trabalho muito, muito, muito trabalhoso, né, de fato. Então, envolveria muito tempo, uma grande equipe técnica para poder efetivamente fazer esse trabalho. Então, há formas de reconfigurar esses dispositivos de forma mais rápida. Sim, por isso a gente utiliza a configuração automática do DHCP. E aí, como que há essa relação do endereço IP e do DHCP? Então, sempre que a gente vai configurar, né, as redes, né, uma rede de computador, a gente precisa sempre do endereço IP, que a gente já conhece, a máscara de subrede e também o gateway padrão. O gateway, né, para quem não está lembrado, é como se fosse um dispositivo intermediário para, então, fornecer alguns serviços. E um dos exemplos mais comuns é a própria conexão com a internet. E quando a gente fala muito de gateway padrão, geralmente esse é o endereço IP do roteador que tem nas nossas casas, que vai se conectar na nossa rede interna, né, como se fosse uma rede externa, com uma rede externa que é, por acaso, a internet. Então, a gente tem sempre essas 3 configurações. Ah, Thalia, mas como que eu faço isso na vida real? Como que eu vou alterar? Então, imagine só, nas redes locais, né, por exemplo, a rede da nossa casa, existem faixas, né, de endereços de rede que podem se encaixar, e a gente sabe, né, em questão das classes também, que isso faz sentido, tá? Então, nesse caso aqui tá mostrando, por exemplo, ó, endereços de rede muito comuns aqui para as redes locais, ó, 192.168.0.0, e tem a faixa de endereço que está disponível para poder definir, né, endereços IP. Daí, a distribuição de endereços ela pode ocorrer de 2 formas, manual e automática. E aí vocês já devem saber, né, que a automática está se ligando com quem? O DHCP. Mas vamos lá, distribuição manual. Então, vocês estão vendo uma telinha aí, tá? Eu estou mostrando em relação à plataforma Windows, né, esse sistema operacional. Mas é muito simples em quaisquer um deles. Para configurar, por exemplo, o endereço IP de forma manual, a gente precisa justamente aqui do lado. A gente pode ver, ó, a gente vai selecionar a opção, né, dentro do protocolo das propriedades do protocolo TCP/IP versão 4, tá? A gente vai lá nas propriedades, tá? E aí tem lá, usar o seguinte endereço IP. Então, agora não fazendo de forma automática, mas sim manual. E aí tem, né, a gente tem lá, precisa do endereço IP, da máscara de subrede e do gateway padrão. E aí, automaticamente, o próprio DNS também vai ter que ser colocado aqui, vai ter que ser configurado para a nossa máquina, ok? Então, aqui a gente precisa, né, essa plataforma, essa forma, né, que a gente faz de endereçamento, muitas das vezes é importante ressaltar que pode causar erros, porque pode haver endereços duplicados ou inválidos e geralmente deve ser utilizado apenas em redes locais pequenas com até 20 estações. Já a forma automática, como a gente já está falando, né,
a gente seleciona essa opção, né? Obter o endereço IP automaticamente. E aí, de forma automática também, ele já muda a opção aqui embaixo, né? De obter o endereço dos servidores DNS automaticamente. Então, é para redes acima de 20 estações, pela facilidade de gerenciar os endereços, além de evitar possíveis erros e duplicação de endereços ou endereços inválidos, e representa justamente a configuração padrão dos computadores da maioria das plataformas. Então, possivelmente, se você conseguir acessar essa telinha no seu computador, se você estiver acessando por aí, você vai ver que possivelmente, né, muita chance do seu computador estar configurado para obter o endereço IP automaticamente, ok? Então, mais uma vez, né, a configuração é feita no servidor DHCP uma única vez, com o endereço de rede, a faixa de endereços a serem distribuídos, né, além, né, com uma máscara de subrede, o gateway, e aí o servidor DNS, né, quando a gente está configurando, a gente sempre seleciona a parte de obter o endereço IP automaticamente, igual eu comentei aqui anteriormente. Quando ele obtém esse endereço automaticamente, ele também obtém os servidores DNS de forma automática. Então, a gente não precisa se preocupar, e é o que a maioria dos nossos usuários comuns, né, eles sempre veem, eles não se preocupam com quais são os endereços IP que estão sendo distribuídos na rede para cada um dos dispositivos que ele venha a acessar. Ok? Espero que vocês tenham gostado bastante desse conteúdo, tá bom? Um grande abraço e tchau!